Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, nossa atividade de Ciências da Natureza ainda fala sobre eletricidade. Atividade 8, eletricidade em foco, a parte 2. Semana passada a gente fez a parte 1, agora a gente vai finalizar com a parte 2. Vamos lá? Questão 1. Como já discutimos em aula, é impossível estudar a eletricidade e a construção de circuitos elétricos sem compreender de forma clara a importância do elétron na assimilação no conceito de carga elétrica. Assim, identificar as características deste componente do átomo é conseguir entender a justificativa do seu envolvimento em tantos processos práticos do nosso dia a dia, de natureza elétrica. Assim, vamos refletir um pouco sobre o elétron na prática e verificar todas as situações onde ele deve ser estudado com muito cuidado. Vamos lá? E aí tem uma figura para vocês. Analise a figura a seguir. Essa figura, ela demonstra, o nome dessa figura é a Guerra dos Átomos. E a legenda dela é outra casualidade na Guerra dos Átomos. E aí a gente tem dois átomos e aí um fala para o outro. O primeiro fala assim: fui atingido, eu perdi um elétron. Aí o segundo átomo pergunta: tem certeza? Aí ele fala: fiquei positivo. Esse desenho ele representa um processo de ionização, ou seja, quando um átomo que é neutro ele ganha ou perde um elétron, que nós já estudamos nas aulas anteriores. E aí, com base nisso, vocês vão responder as questões, as proposições que são dadas a seguir. Vamos lá? Com base no seu entendimento sobre a formação de íons, átomos que apresentam carga elétrica positiva ou negativa, responda aos questionamentos a seguir. A. Na Guerra dos Átomos, representada na figura acima, o átomo que foi atingido perdeu um elétron, tornando-se positivo. Nesse caso, podemos afirmar que houve a formação de um íon? Justifique. Você vai dizer se houve sim ou não e vai justificar por quê. O que faz com que você perceba que nessa imagem é representada a formação de um íon. Você vai especificar de forma bem simples, nada muito extenso, muito elaborado, o que você percebeu da questão e tudo que a gente já estudou. No item B, pede o seguinte: se na guerra atômica citada acima, o átomo atingido tivesse ganhado um elétron, o que aconteceria com a sua carga? Você vai colocar se a carga continuaria neutra, se ficaria positiva ou negativa. E aí depois tem outra pergunta: ele continuaria sendo eletricamente neutro ou se tornaria um íon? Justifica. Você vai falar se a carga ficou positiva, negativa ou neutra e vai falar se, com essa carga que ele tem agora, se ele continua sendo um átomo neutro ou ele passa a ser um íon. E aí você vai justificar, bem tranquilo. No item C, nos exemplos acima, para os casos onde você julgou que ocorreu a formação de um íon, especifique em quais exemplos ocorreu a formação de um cátion ou um ânion, justificando sua resposta. Então, por exemplo, se na letra A você julga que ocorreu a formação de um íon, aí você vai colocar a letra A. Ocorreu a formação de um cátion ou um ânion? Você vai colocar, por exemplo, letra A. Ocorreu a formação de um ânion. Se você julgar que na letra B ocorreu a formação também de um íon, você vai colocar a letra B. Ocorreu a formação de um ânion ou um cátion. Se para você em nenhum dos casos ocorreu a formação do íon, você vai colocar não houve a formação de íons. Se nos dois casos houve a formação, aí você vai colocar na letra A se formou um ânion ou um cátion, na letra B a mesma coisa, se formou um ânion ou um cátion. No item D, pede o seguinte: como estudamos nesse ciclo, vários modelos atômicos foram propostos ao longo da história, na tentativa de representar da maneira mais fiel a estrutura real do átomo, que é tão importante para o estudo da matéria. Assim, com base no seu entendimento sobre as características dos modelos atômicos, na imagem analisada nessa atividade, qual modelo é apresentado pelos personagens da Guerra dos Átomos? Muito simples. Vocês estão vendo essa imagem aqui que representa a Guerra dos Átomos, certo? Nessa imagem, os dois átomos, que são os personagens dessa historinha, eles estão representados de acordo com o modelo atômico. Daí você vai colocar no item D qual o nome desse modelo. Por exemplo, se é o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, se é o modelo de Thomson, que é o modelo duplo de passas,
se é o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, se é o modelo de Niels Bohr, que é o modelo do nível de energia. Você vai colocar o nome do cientista responsável por esse modelo e o nome do modelo, simples assim, certo? Na questão 2, nós vamos trabalhar a questão dos gráficos, que é muito importante para vocês, devido à forma de interpretação e acessar diferentes informações. Aqui eu tenho um infográfico que vai falar sobre a questão da incidência de raios em alguns estados e regiões do nosso país. Vamos lá? 2. A incidência de raios no Brasil é um tema de grande relevância em vários aspectos, inclusive de segurança, devido aos riscos associados às regiões que apresentam esse evento com maior frequência, na qual medidas vêm sendo estudadas de modo a buscar estratégias de lidar com tais informações. Vamos analisar? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países onde a gente tem mais incidências de raios no mundo. Então é muito importante que a gente conheça alguns dados já registrados quanto a isso. Então esse infográfico ele traz o número de mortes nos estados que a gente tem mais número de mortes. A gente tem o perfil das vítimas por gênero. Então a gente vê aqui que 82% das pessoas atingidas por raios são pessoas do sexo masculino e apenas 18% são do sexo feminino. O perfil das vítimas por faixa etária, a gente tem que 25% das vítimas estão na faixa de 0 a 14 anos. 43% estão na faixa de 15 a 24 anos, 24% está na faixa de 25 a 29 anos e no caso 8% está na faixa de 60 ou mais. E aí, com base nisso, na interpretação desses dados, vocês vão responder 2 itens para mim, o item A e o item B. Vamos lá? Com base nos dados apresentados no infográfico acima, responda aos seguintes questionamentos. Em qual estado brasileiro o maior número de medidas de segurança devem ser desenvolvidas, visando aplicar ações efetivas para aumentar a segurança quanto ao risco da incidência de raios? Justifique. Então, você vai olhar aqui no gráfico, nessa representação aqui do mapa do Brasil, e você vai observar qual estado que mais medidas visando essa prevenção aos raios deve ser tomada. Como você pode fazer isso? Você pode começar observando qual é o estado brasileiro que tem mais número de mortes. Ou seja, se aquele estado tem o maior número de mortes, significa que nesse estado mais medidas devem ser colocadas em prática. Então você vai observar, o Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul. Você vai ver no gráfico qual é o estado que tem mais número de mortes e vai justificar por quê. Por que esse estado tem que ter mais medidas? Aí você vai justificar com base no seu entendimento. E no item B, analisando o perfil das vítimas da incidência de raios por faixa etária, podemos observar que os grupos com maior chance de sofrerem com a descarga de raios constituem a população economicamente ativa ou inativa. Justifique. Então, olha só, você vai olhar aqui, nessa parte do infográfico aqui, que aparece a porcentagem de pessoas atingidas por esses raios por faixa etária. E você vai observar o seguinte, a maior parte dessas pessoas que são atingidas fazem parte da PEA, que é a população economicamente ativa, ou da população economicamente inativa. Como você identifica isso? A população economicamente ativa são aquelas pessoas que trabalham, que estão envolvidas em alguma atividade que faz o país se movimentar. Então você vai observar, dentre essa porcentagem aqui, se a maior parte vai ser formada por pessoas economicamente ativas que estão trabalhando, estudando, alguma coisa do tipo, ou da população inativa, por exemplo, os aposentados. E aí você vai analisar e vai justificar a sua escolha com base nos dados que a gente tem aqui nesse gráfico. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar durante a semana, principalmente no nosso horário de aula, no Google Meet, que a gente tira essas dúvidas na hora. E aí eu coloquei aqui para vocês um cartazinho que traz uma informação muito importante sobre essa questão da incidência de raios. Ou seja, sobre a incidência de raios no Brasil, a gente tem que 78 milhões de raios caem todos os anos no Brasil. E a cada 50 mortes no mundo por raios, 1 ocorre no Brasil.
Ou seja, a gente precisa começar a rever a prática e buscar estratégias para conseguir contornar esse problema, visto que a gente consegue fazer uma previsão de quais estados a gente tem mais ou menos ocorrência dessas descargas elétricas. Eu espero que vocês tenham entendido e, como sempre, qualquer dúvida, me procurem para a gente sanar o mais rápido possível. Bons estudos e ótima atividade. Até mais!